A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se nos Salmos 62, versos 1 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Descanse somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança. O título da nossa reflexão é: não tenha medo de dar o próximo passo. Quando nós falamos de medo, é interessante nós pararmos e refletirmos o que significa realmente essa palavra que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas circunstâncias das nossas vidas. Medo, ele significa estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência, ou seja, é um receio. O medo, ele serve como um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa fundamental para a sobrevivência. O medo, ele prepara o corpo, a mente, para reagir a situações percebidas como perigosas. O medo tem, caro ouvinte, a sua faceta positiva, a sua faceta que contribui. Essa faceta do medo como mecanismo de defesa. Imagine você. Se você não tivesse o senso de medo, você colocaria a sua mão na boca de um crocodilo. Você não correria de um animal selvagem, você iria ao encontro dele porque você não teria dentro de você um mecanismo de defesa que fizesse com que você, de alguma forma, se distanciasse daquele perigo. O medo, ele também funciona como uma ferramenta positiva de controle social. Em que sentido eu estou falando? Quando nós temos as leis, os normativos a serem respeitados, seguidos, cumpridos, sob pena de responsabilização, seja ela administrativa, criminal. E a gente sabe que se não cumprimos algumas legislações no âmbito administrativo, isso pode gerar multas, pode gerar exoneração de cargos. Penalmente também podemos ser penalizados se não cumprirmos o que está previsto em lei. Pode ocorrer até reclusão por muitos anos. Então, o medo, ele tem uma faceta positiva, que nos impulsiona a fazer a coisa certa, algo que nos protege, algo que protege a nossa família. Mas também o medo tem a faceta negativa. O medo, na sua faceta mais negativa, nos paralisa. Ele não nos deixa avançar, não nos deixa, como o título da nossa reflexão, dar o próximo passo. Ele nos traz ansiedade, ele nos traz depressão, ele nos traz angústia, ele traz ao nosso coração algo que nós chamamos na palavra de Deus de incredulidade. Passamos a não ter fé em Deus, achando que todas aquelas coisas que estão ao nosso redor vão nos prejudicar, vão nos estragar, vão nos derrotar, vão nos matar. E esse medo, essa faceta negativa do medo, nos paralisa. Mas quando nós vemos que o medo nos paralisa, a gente tem que tomar algumas atitudes. Porque senão, nós, como eu disse, nós vamos ficar estagnados, não vamos avançar. E a palavra de Deus diz em primeira carta de João, diz no seu capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando nós observamos que esse perfeito amor, esse verdadeiro amor, chama-se Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro amor, Jesus Cristo é o perfeito amor. E Ele lançou todo o medo que estava em seu coração lá no Getsêmani, naqueles últimos momentos antes da crucificação. Jesus Cristo estava com medo.
Jesus Cristo estava angustiado porque ele sabia que o que iria acontecer em sua vida era algo difícil de suportar. Mas ele, como um perfeito amor, como um verdadeiro amor, ele lançou fora todo o medo para cumprir a missão que foi dada a ele, que era se entregar por nós na cruz do Calvário. A missão de Jesus não era ficar na cruz, e sim vencer a morte. Mas para vencer a morte, ele tinha que passar por ela. E ele lançou fora todo o medo, para que nós pudéssemos ter hoje essa certeza que nele nós temos acesso ao coração do Pai e à vida eterna. Jesus Cristo é o nosso mediador. E ele só se tornou nosso mediador porque ele lançou fora todo o medo. E assim, caro ouvinte, tem que ser na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos que lançar fora este medo, porque Jesus Cristo está conosco, disposto a nos abençoar diante dos desafios. Uma coisa que nos traz uma certa, como eu posso dizer, uma angústia, uma ansiedade no coração é o medo do desconhecido. Isso é algo que é característico do ser humano. Nós não sabemos o que vai acontecer, então se passarmos por aqui, o que vai acontecer? A gente tem medo do desconhecido, daquilo que não está palpável, não está visível. Nós temos medo. Mas a palavra de Deus nos diz, neste dia, para não termos medo. Não tenha medo de dar o próximo passo, caro ouvinte. Eu não sei qual é o próximo passo que o título da nossa reflexão fala que você tem que dar. De repente, o próximo passo é um novo desafio. O desafio, de repente, de um trabalho que surgiu para você e você vai ter que se distanciar daqueles que você ama por um propósito profissional. De repente, você precisa vencer esta ruptura, mas isso tem trazido ao seu coração medo. Lança fora esse medo. O medo não pode te paralisar. Você às vezes está com medo do desafio ministerial, algo que Deus vai fazer na sua vida, no ministério que Ele tem para você. Mas só que esse ministério vai fazer também com que você se distancie. São coisas novas que você nunca lidou, nunca trabalhou, nunca administrou. Então tudo isso nos mostra desafios novos, de coisas desconhecidas, que Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Eu estou contigo. Olha o que diz a palavra quando o assunto é medo, caro ouvinte. Isaías 41:14. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequenino Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. E Isaías 41:10, um versículo muito conhecido, que eu quero que você, se no seu coração tem algum medo que está te paralisando, que você tome posse dessa palavra, que diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que Deus está dizendo: não tenha medo de dar o próximo passo. Eu estou com você. Eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. A minha mão, a minha destra é fiel e a minha mão é vitoriosa. Isso Deus está falando. Você vai vencer esse medo porque eu estou com você e você vai alcançar aquilo que eu tenho para você. É a vitória. A mão vitoriosa significa a vitória que Deus tem para mim e para você diante desses medos que às vezes vêm sobre nós. Um período que nós passamos na nossa história, o período da pandemia, da Covid-19, como o ser humano ficou com medo. Mas ali, naquele momento, Deus nos ensinou a confiar nele, a acreditar que ele poderia nos ajudar diante daquelas circunstâncias difíceis que nós vivemos naquela época. É só Deus para retirar o medo do nosso coração e colocar a fé de que Ele está conosco. A fé de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos foi a promessa de Jesus para nós. Você tem medo do desconhecido, às vezes esse desconhecido, e você precisa dar o próximo passo, esse desconhecido é um casamento.
Você fica com medo. Como será depois que eu me casar? Lança fora todo o medo. Descanse. Descanse em Deus. Que a sua alma possa descansar somente em Deus, porque dele vem a salvação. De repente, o desconhecido para você é o nascimento de seus filhos. Descanse, Deus está contigo, Deus vai te ajudar. De repente, são as vozes contrárias, a oposição que tem trazido medo ao seu coração. O que Deus diz para nós? Não tenha medo de dar o próximo passo, eu estou com você. Você vai vencer essas vozes contrárias, essas oposições que se levantam. De repente você é um trabalhador autônomo que está com intenção de abrir um negócio, um empreendimento, mas tem medo da situação econômica do país, você tem medo de diversas circunstâncias que podem fazer você paralisar, não avançar no negócio. O que Deus está dizendo para nós e para você que tem, de repente, está nesta situação? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Deus, Ele quer nos ensinar neste dia a administrarmos o medo. O medo não pode nos paralisar. O Deus a quem nós servimos é muito maior do que as circunstâncias. Jesus Cristo fez tudo aquilo na cruz para nos dar a certeza de que um dia venceremos a morte como Ele venceu, ou seja, não ter medo da morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão, diz a palavra. Isso significa que nós não precisamos ter medo da morte se estamos com Cristo. Não precisamos ter medo da morte se sabemos que em Jesus Cristo nós viveremos eternamente. Por isso que os 2 versículos lidos neste dia nos fala acerca de descansar. Descansa somente em Deus, a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Então, se o medo está tentando te paralisar e não está deixando você dar o próximo passo, porque, caro ouvinte, o que está faltando às vezes é você dar um próximo passo. Próximo passo de se aproximar de Deus, buscar a Deus, mas você tem medo. O que vai acontecer comigo se eu buscar a Deus? O que vai acontecer comigo se eu aceitar a Jesus como meu Salvador? Vai acontecer benesses em sua vida. A maior delas é a vida eterna. A maior delas é comunhão com Deus. A maior delas é ser usado por Deus. A maior delas é ser bênção na vida de pessoas. Então não tenha medo de dar o próximo passo na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Não tenha medo de dar o próximo passo, porque a partir do momento que você entender que você vai deixar de ter medo não pela sua própria força, mas por acreditar que o verdadeiro Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está com você e é Ele que vai lhe impulsionar, vai lhe proteger, vai lhe guardar para que você dê o próximo passo. Não tenha medo, confie no Senhor. Não deixe de dar o próximo passo, porque às vezes só está faltando você dar este passo para a sua vitória chegar, para a sua saúde chegar, para a sua alegria chegar, para a reconciliação na sua família chegar. O melhor dos passos a serem dados por nós é o passo de aproximação de Deus. Porque é Deus que está conosco, é Ele que nos faz entender a importância da sua palavra. É uma palavra que nos dá fé, que nos dá ânimo, que nos motiva, que nos alegra. Então, caro ouvinte, eu não sei o que tem te paralisado, mas que esta palavra possa falar ao seu coração de uma forma tão profunda que você tenha fé o suficiente em Deus para dar o próximo passo. É um projeto que você está com medo? Não tenha medo não, caro ouvinte. Se esse projeto está no seu coração e foi Deus que colocou, vá em frente, dê o próximo passo, peça ajuda ao Senhor, porque você vai ver o que vai acontecer quando você der o próximo passo. E para você que está ouvindo que de repente não conhece Jesus Cristo, dê este passo, confie nele, entregue o seu coração a Ele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe e que você não tenha medo de dar
o próximo passo. Amém.